Olá, boa noite. Sou a Nina Lisboa, do Rio de Janeiro. Estamos hoje no Abrartcast. E o tema de hoje é intuição, talento e criação. Dom espiritual ou construção humana? Vamos hoje falar com o nosso amigo Glaucio Cardoso. Mas antes, umas perguntas. O que é o talento? É um dom? É uma construção? Vem do espírito? Ou da mente que aprendeu com a experiência? E se aquilo que chamamos de dom for, na verdade, resultado de caminho, esforço e evolução? Hoje a gente provoca essa reflexão, desmistificar o talento, compreender a intuição e repensar o papel da arte como expressão e compromisso. Então, agora, nós chamamos o nosso convidado, Glaucio Cardoso. Boa noite, Nina. Agora não fala boa noite, né? Porque o podcast ele fica aí liberado, né? Então, saudações a Nina, saudações a todos que estão vendo esse podcast. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. É uma alegria imensa estar aqui participando desse programa da Abrarte. Eu acho sempre muito bacana quando a gente pode bater um papo, principalmente sobre um tema tão interessante, um tema tão curioso. Isso. Agora, Glaucio, aqui, ó, está dizendo que você é poeta, é mestre em literatura brasileira, doutor em teoria literária, associado da Abrarte, editor do Garimpo, que é o mensário da poesia espírita, né? Espiritualidade, de poesia e espiritualidade, e trabalhador do Centro Espírita Estudante da Verdade. Isso mesmo. Aqui o CEV, aqui em Mesquita, onde nós temos nossas atividades, inclusive as atividades das oficinas de arte, que nós já estamos, se a memória não está me enganando, no nosso quinto ou sexto semestre de atividades voltadas para a arte, para a infância, para a juventude, para a maturidade e para a nossa comunidade. E sem falar que é um cidadão mesquitense. Um dileto filho de Mesquita, Rio de Janeiro. Muito bem, vamos fazer umas perguntas, né, sobre todo esse trabalho seu, né? E a primeira pergunta é: a intuição é muitas vezes vista como algo místico, né? Como você compreende a intuição? Ela é um dom espiritual ou é um processo cognitivo construindo ao longo da experiência? Bom, eu vejo a intuição como um processo que ele depende da experiência. Sim. Nós temos uma tendência a achar que o poeta, o artista, de um modo geral, ele cria intuitivamente, mas a gente precisa compreender o que é realmente isso a que nós chamamos de intuição. Intuição é basicamente um impulso que a pessoa sente. Tá? Eu gosto de dizer que a intuição é sinônimo de uma provocação que nós sentimos vindo de algum lugar. Mas para poder estar atento, para poder ver essa provocação chegando, a gente precisa de um olhar. Esse olhar, ele é treinado pela experiência. Porque você pode olhar para uma coisa e você não vai ver nada, sabe? Vamos dar aqui exemplo clássico. Um monte de gente caminha pelas ruas e vê pedras, mas só Drummond viu que a pedra no meio do caminho era algo que mudava a percepção dele da vida. Porque ele tinha esse olhar treinado, né, para poder perceber as nuances que a vida lhe oferecia. Tá? Então, nesse sentido, a gente tem que compreender que a intuição é um processo cognitivo que é construído pela experiência, pelo estudo, pela prática. A intuição
não vai, não vai chegar Só querer, né? Só porque você Só quer. querer. Sim. Né? Então, quando a gente pensa em intuição, por mais que nós tenhamos toda essa questão que nós estudamos das relações do homem com o mundo espiritual, esse nível de intuição depende também de um olhar treinado, porque senão ela é só intuição. Ela é só aquela percepção, mas ela dificilmente se torna algum tipo de entendimento, de conhecimento ou mesmo algum tipo de arte. Pelo menos é assim que eu vejo a coisa no momento atual. Pode ser construindo ao longo da experiência. Ao longo da experiência. Ao longo da experiência. Entendi. O Outra próprio... pergunta. E quando esse processo todo, né, tem a ver com a ideia entre a mediunidade, como equilibrar, no caso, né, essa ideia, né, da intuição entre mediunidade, sensibilidade e construção mental? Olha, se um dia alguém souber a resposta exata, eu vou agradecer se me disser. Por quê? O Teilhard de Chardin dizia que nós não somos seres materiais que vivenciam experiências espirituais. Nós somos, na visão de Teilhard de Chardin, ele complementa, nós somos seres espirituais passando por uma longa experiência material a que nós chamamos vida. Então, em que momento a gente está com a nossa inspiração, a nossa intuição apartada dessa questão espiritual? Eu me arrisco a dizer que em nenhum. Em nenhum momento nós estamos plenamente, totalmente, completamente apartados da inspiração espiritual, do contato com a espiritualidade. E isso, em momento algum, vai excluir a nossa construção mental. Porque a nossa construção mental é uma vivência espiritual quando nós compreendemos que nós somos esses seres espirituais. Não tem como saber, né, essa divisão, assim, o que é espiritual, o que... Eu acredito, Nina, que nós temos como perceber... Inspiração espiritual, no caso. Eu acredito que nós temos como perceber o que é mais nosso e o que é menos nosso. Sim. Mas fazer uma separação exata, isso quando a gente está falando no campo da inspiração, não estou falando aqui no campo da fenomenologia mediúnica, mas quando a gente está no campo da inspiração, fazer uma divisão exata, eu, pelo menos, acredito ser virtualmente impossível. Eu também acho. No meu entendimento, é impossível. Né? Porque se nós lembrarmos daquilo que diz Emmanuel no livro Consolador, ele vai falar que o artista é sempre o médium das belezas eternas. Ele usa o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. Como eu não sou Emmanuel e eu gosto muito de pensar por mim mesmo, eu vou tirar os adjetivos que ele usa e vou ficar com o artista é sempre médium. Ponto. Sim. E ele é médium dos elementos aos quais ele se afiniza. Eu não gosto muito... Eu sei que eu me arrisco, né? Mas eu não gosto muito de definições como o artista verdadeiro, porque a gente tem uma tendência a pensar no artista verdadeiro dentro do nosso quintal. E eu gosto de ampliar a questão. Então, eu entendo e concordo com o Emmanuel, mas eu me arrisco a dizer que a gente pode ampliar isso e dizer, a partir do momento que a gente tira o adjetivo. O artista é sempre médium. Ponto. O tipo com que tipo de força, de energia, de espiritualidade, de camada espiritual ele vai se afinizar,
vai depender dele e não sou eu que vou ser o martelo do mundo para estar julgando se ele está sendo verdadeiro ou não, se aquilo que ele produz é belo ou não, até porque o conceito de beleza é muito mais amplo e inconstante do que a gente tende a supor. Muito interessante. Agora, uma outra pergunta, já que nós estamos falando sobre evolução, sobre talento, sobre dom, né? Podemos dizer que o talento artístico é fruto de experiências acumuladas também em outras existências? Estamos falando aí da experiência, mas e de outras encarnações? No Livro dos Espíritos, tem uma questão que é feita por Kardec, se a pessoa que cultivou uma arte numa determinada encarnação poderia cultivar outra em outra encarnação. E a resposta é direta: sim, porque ele precisa saber tudo para atingir a perfeição. Então, aquilo que nós chamamos de talento artístico, como algo que nós temos a capacidade de produzir, ele é fruto de experiências, sim, acumuladas nessa experiência, bem como em outras. Ele é fruto de muito estudo, de muito trabalho, ele é fruto de tentativa, ele é fruto de erro, ele é fruto de momentos, inclusive, nos quais nós, muitas vezes, nos esquecemos de por que fazemos arte. Eu tenho dito para as pessoas que me incomoda o tanto de gente famosa que diz que é artista. Porque a gente tem uma tendência a pensar o artista e o famoso como sendo sinônimos. E não são. Nós temos muitas pessoas que são famosas e que são famosas como artistas, mas quando você vai observar a arte que elas produzem, é uma arte que tem muito pouco de artístico. E eu não estou falando se ela é boa ou ruim, mas é uma arte que tem muito pouco desse aspecto mais estético, e eu penso que a gente precisa fazer um retorno à estética, porque hoje nós vemos a arte cada vez mais confessional, e por ela ser muito confessional, ela acaba dependendo muito de que você saiba muita coisa sobre quem a está produzindo. E eu penso que a arte precisa voltar a uma estética. Ao longo de múltiplas existências, nós vamos aprendendo a como fazer artes, a como produzir a música, o poema, a dança, a literatura, a pintura. Temos, por exemplo, um relato muito interessante de que Rafael Sanzio reencarna como Chopin. E aí ele converte cores, formas em sons. E uma vez eu vi um estudioso de Chopin dizendo que a música de Chopin tinha volume, tinha plasticidade. Ou seja, a música de Chopin é imagética. Verdade. E eu fico imaginando esse espírito, aonde será que ele ainda não chegou e a gente não está sabendo disso? Tem nem como mensurar, né? Exato. Então, o talento você desenvolve ao longo da sua existência inteira. Do momento em que você lá, jovem, criança, adolescente, ou em qualquer outra idade, porque tem gente na que... própria existência, né? Como o nosso vai mudando, né? Exato. Você começa a produzir arte de alguma forma, você efetivamente está acumulando experiência nessa existência. E nós sabemos que essas experiências não se perdem. Elas prosseguem, elas se perpetuam, elas se acumulam e elas se transformam. Então, e é esse conjunto de experiências acumuladas na atual e em outras existências que vão compor o que a gente chama de talento. Uma dúvida, pode acontecer também, né, na existência atual, né, um determinado artista trabalha, por exemplo,
um pintor, mas ele desencarna e ele vai no plano espiritual, ele vai estudar uma outra arte sem ser a pintura? Perdão, gente. Fiquei com essa dúvida. Então, a não gente tem... Não desencarnar, ele vai estudar? Porque Sim, ele continua estudando. As não informações... necessariamente precisa ser o mesmo tipo de arte que ele fazia, né? Exato, ele pode, em algum momento, ele pode simplesmente resolver seguir por um outro caminho. As informações que nós temos por parte da literatura espírita nos dão conta de que o espírito nunca cessa o seu processo de aprendizado. Ele está num processo constante. E se ele está num processo constante, isso é assim, é algo que faz parte do espírito, o aprendizado. Então, em uma única existência, você vai ter aqueles artistas, por exemplo, que mudam o rumo das suas obras, ou que se multiplicam. Nós temos, no caso aqui no Brasil, por exemplo, nós temos inúmeros exemplos de grandes artistas que se exercitaram em mais de uma linguagem. A gente vai ter, por exemplo, um artista como Oswaldo Montenegro, que compõe, dirige peças teatrais, escreve peças, dirige filmes. É um artista que se torna até difícil de ser estudado pela sua multiplicidade. Você vai ter alguns artistas que, ao longo da sua carreira, vão deixando determinadas obras, determinado tipo de arte, em segundo plano em relação a outros que vão emergindo. Então, sim, nós prosseguimos nesse processo de aprendizado, encontrando novas formas de nos expressar. Por quê? Porque, no final das contas, o que a gente tem, a necessidade desse espírito artístico é a expressão. É dizer, eu estou aqui, eu existo. É como se cada obra fosse uma mensagem para aqueles que ainda estão por vir. É a expressão do artista para o mundo, né? Exato. Muito bom. E uma outra pergunta. A arte espírita, ela pode ser vista como um compromisso espiritual? Eu acho que a arte é um compromisso espiritual. Sim. Por quê? Volto à frase do Teilhard de Chardin. Somos seres espirituais. Somos responsáveis também. Né? Somos responsáveis. Todas as atividades humanas às quais nós nos dedicamos de alguma forma são um compromisso que nós assumimos. E esse compromisso espiritual, ele não tem nada a ver com grandes missões que a gente tem para cumprir, para mudar o mundo, não. O compromisso espiritual, a gente precisa compreender que é algo extremamente pessoal e particular. Pessoas não mudam o mundo, pessoas mudam a si. E aí elas passam a servir de exemplo. O que muda o mundo, o que movimenta o mundo é o exemplo. Porque ele vai contaminando outros. Então, toda atividade humana é um compromisso espiritual, porque é um compromisso que o ser assume consigo enquanto uma manifestação, né, espiritual, materialmente falando. Então, o artista, ele tem um compromisso. O artista é o cara que ele pega a realidade, ele pega a sociedade e mostra para ela a sua verdadeira face e faz com que ele pense e faz com que a sociedade comece a analisar quais caminhos ela está seguindo. Então, todo trabalho de arte, e aí a gente inclui a arte espírita, é um compromisso espiritual. E é por isso que é importante que nós determinemos por que fazemos o que fazemos. Porque você pode ser um artista que não vai ter nenhuma relação com a religiosidade, e ainda assim você conseguir produzir uma obra que é
de extremo impacto positivo na vida das pessoas. E produzir isso sem o interesse de fama, de fortuna ou de ser eternizado. É simplesmente pela necessidade de fazer a arte. Eu penso nos artistas anônimos das ruas. Eu penso num cara como o Banksy, que está lá. Ninguém sabe quem é o cara. O cara é um dos artistas urbanos mais valorizados, mais reconhecidos no mundo, faz uns grafites incríveis. Ninguém sabe quem é ele. Ninguém sabe quem é ele. E as obras dele são de um teor crítico, reflexivo, que pegam as mazelas da sociedade e colocam um espelho na sua frente. Para dizer, olha aqui, olha, analisa isso. Pensa você, pensa a sua existência, pensa como você reage ao mundo. E, em contrapartida, você pode ser um artista ligado a uma religiosidade qualquer e estar ali produzindo aquela obra por pura vaidade pessoal. Por pura vaidade pessoal, por pura egolatria. E por isso a gente precisa, como artista, estar constantemente se questionando: por que eu faço isso? Por qual é exatamente o meu objetivo ao fazer arte? Às vezes você pode descobrir que talvez durante algum tempo você venha fazendo arte pela razão errada. E quando você faz arte pelo motivo errado, é muito curioso porque parece que a arte é uma deusa caprichosa e ela te cobra isso. Ela cobra. E aí você começa a perceber que a musa, seja lá o que ela for, já não canta no teu ouvido. Que as sereias se emudeceram ao seu redor. Já aconteceu comigo. Acontece. E aí a gente passa por aqueles processos pensando o motivo, de hiato. É. Por que eu não estou conseguindo escrever? Ou por que de repente, eu que tinha tanta facilidade para criar algo... Não vem nenhuma ideia na cabeça, não vem nada. Você, será que perdi? E aí são os momentos em que você, como artista, você precisa, pegando o poema de Alta de Souza, volve ao teu templo interno abandonado, né? Olha para dentro de você, repensa, quando foi que aquilo ali deixou de ser divertido? Tem um desenho da Barbie, tem um desenho da Barbie, desenho, uma animação da Barbie, que eu acho maior barato, né? Que é justamente, eu não lembro, eu acho que é a Princesa e a Popstar, uma coisa assim, eu acho que é a Princesa e a Popstar, que você tem uma artista lá, uma cantora, que ela troca de lugar com a princesa de um reino. E a minha filha está aqui falando que é esse mesmo, a Princesa e a Popstar. E ela fala, tem um momento que ela fala assim, poxa, antigamente fazer isso era tão divertido. Eu fazia sem a preocupação com o próximo show, eu fazia sem a preocupação com quantos discos vão vender. Eu faço, se fosse hoje, talvez ela dissesse, eu fazia sem me preocupar quantos likes essa postagem vai ter. E aí, no momento em que ela se reconecta com esse aspecto mais lúdico da criação artística, ela produz algo que talvez não seja a melhor coisa que ela já fez, mas ela se diverte com aquilo. Ela se diverte. E fazer arte, para a gente poder atender a esse compromisso com a responsabilidade, né, que ele exige, porque tudo que a gente faz para comunicar ao outro acarreta uma responsabilidade, para fazer isso, a gente muitas vezes precisa se desligar do que está para além da arte.
a apresentação, a publicação, o show, o fã, o like, o autógrafo, a Olhar live. para dentro, né? Olhar para dentro e fazer a arte porque ela está ali, ela existe ali. E já aí, aconteceu com você? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Eu digo assim... eu lembro do livro também que você, não sei, uma história que você contou, não sei se foi livro, estava escrevendo, depois sumiu tudo, não foi uma história... Sumiu o livro que você estava escrevendo. Estava escrevendo um livro e o livro desapareceu. Sumiu a ponto de eu perder os arquivos. Não foi o acaso, né? Não foi o acaso. Pois é. Eu tenho pensado em retomar essa obra, mas eu sei que agora, como eu não sei onde estão os arquivos, eles sumiram os arquivos do livro. Eu vou ter que começar do zero. E isso assusta, mas ao mesmo tempo traz uma empolgação muito grande. Porque é aquilo, tá, e agora? Eu já não sou o mesmo que começou a escrever essa obra. Eu já sou outro. Eu já estou vendo outras coisas, já estou pensando em outro nível. Então isso é importante. Se for pegar esse rascunho, não vai ter... Provavelmente eu vou achar ele uma droga. Provavelmente eu vou achar ele uma droga. Né? Entendi. Outra pergunta, muito oportuna, essas indagações. Se o talento é potencial, qual é o papel do estudo, da disciplina e da prática no aperfeiçoamento artístico? Então, existe uma coisa que a gente precisa entender o seguinte. Às vezes a gente acha que o talento é a condição para se fazer algo. Às vezes a gente acha que o talento é o resultado de algo. Ou seja, ou o talento, ou a gente entende, ou as pessoas entendem que o talento é ponto de partida ou que é ponto de chegada. Eu vou dizer que não, que o talento é meio de caminho. O talento é o caminho. E quando a gente pensa, o que é algo em potencial? Potencial é aquilo que pode vir a ser. Talento é o potencial desenvolvido. Isso é a definição mais comum. Mas eu vou dizer aqui, vou ousar dizer que o talento é o potencial em desenvolvimento. O estudo, a disciplina e a prática, eles servem para que esse talento se mantenha em constante desenvolvimento. Ele se mantém em desenvolvimento. Por quê? Poxa, você pode ter um baita talento, uma baita inclinação para tocar violão. Mas se você... Eu me lembro de um professor meu que ele dizia uma coisa assim, eu acho até que ele dizia isso citando uma outra pessoa, mas agora eu não vou lembrar se era citação. Mas o Hernani Marones, que foi esse meu professor, ele dizia assim, se eu passo 3 dias sem pegar no violão, eu noto. Se eu passo 5 dias sem pegar no violão, o público nota. Ele treinava todo santo dia. Uma vez eu perguntei, há quantos anos o senhor treina todo dia? Aí ele, eu estudo violão, eu achei isso interessante, eu estudo violão há 37 anos. Ele me falou isso ali em 2007, 2006. Não treina, ele estuda, né? Ele estuda. Então, o estudo disciplinado, ele nos proporciona o quê? Ele nos proporciona que a gente não fica muito confortável com aquilo que a gente já sabe, ou com aquilo que a gente pensa que sabe. O estudo disciplinado, o estudo constante, faz com que nós estejamos em permanente estado de aprendizado. Porque quando o artista chega num ponto, eu já sei tudo. Se ele não estudava, não preciso de mais nada, já está pronto tudo, não preciso me aperfeiçoar, né? Exato. Nós temos um caso, eu não vou citar o nome, mas nós temos um caso na música brasileira de um artista talentosíssimo, não vou citar nome porque ele ainda está em atividade, talentosíssimo quando ele surgiu, mas que nos últimos 20 ou 30 anos,
tudo o que ele fez foi repetir o que ele já tinha feito. E recentemente a gente teve a oportunidade de ver alguns vídeos desse artista em que ele demonstra um total esgotamento por estar no palco. Quando eu vi isso, eu confesso a vocês que me deu um nó na garganta. Porque eu pensei, cara, o que não passa pela cabeça dele? De estar ali e, de repente, ele olha para o público e ele não consegue disfarçar. Aqui vou eu cantar as mesmas 20 músicas que eu canto há décadas. Eu não crio nada novo. Eu não faço nada inovador. Eu morri. Eu morri. E isso é fruto, isso pode acontecer com todos os artistas. Verdade. Né? Isso pode acontecer com todos os artistas quando eles se esquecem que é necessário estar num estado permanente de busca. O artista que chega num ponto e diz, olha, eu já dei minha contribuição, eu já fiz tudo que tinha para fazer, acabou. Não preciso estudar mais nada. Não preciso estudar mais nada, eu sei tudo, só o que eu sei tá bom, acabou. Então, o talento como algo que nós temos não é uma coisa que a gente tem por natureza. Ele é fruto de esforço, ele é fruto de prática, ele é fruto de experiências dessa existência e de existências anteriores. O talento é algo que é um processo constante. Ele está em constante processo de construção e de aperfeiçoamento. Talento não é uma coisa que você tem, é uma coisa que você está fazendo. Você está tendo. Também não vai cair do céu, né? Vamos esperar o talento aqui, vai cair. Não cai. Não cai do céu. Tem que ter um esforço, né? Exato. Agora, uma outra pergunta, mais ou menos nessa mesma linha. Muitas vezes nós vemos artistas esperando uma inspiração para criar, né? Vamos esperar que caia, né? Como equilibrar essa intuição e disciplina no processo criativo? O desenvolvimento artístico também passa por referências e contexto. Como os aspectos culturais moldam o talento e a expressão artística? Aí temos duas perguntas, mas a primeira é: como equilibrar a intuição e disciplina no processo criativo? Como, né, equilibrar? A disciplina, para o artista, é algo que vem antes do momento em que ele faz a arte. A disciplina está no estudo constante. E eu não falo estudo, gente, vamos botar aqui, eu acho que é importante, né? Eu fico agora com receio de que as pessoas pensem que eu estou dizendo que o artista tem que ser um acadêmico. Não é isso. É verdade. Não é isso. Né? Quando a gente fala o estudo, é um processo constante de aculturação, é um processo constante de contato com a obra, sabe? Eu falo para as pessoas o seguinte, sempre que alguém chega para mim e fala, Glaucio, como é que a gente escreve poesia? Eu falei, olha, não sei. Eu sempre lembro disso que você fala. Como é que se melhora na poesia, como é que se escreve poesia? Mas eu digo o seguinte, não dá para você escrever poesia se você não lê poesia. Foi a partir dessa sua fala aí que eu comecei a comprar um monte de livros de poesia e fico lendo. Pois é. A poesia, eu falo para as pessoas que a poesia é o último território livre da linguagem humana. É o último espaço onde a gente pode ser tudo. A gente pode ser Deus, a gente pode ser o demônio, a gente pode ser o início e o fim, e o meio. A poesia é livre. Mas para você poder ter essa inspiração, você tem que ter um cérebro treinado. E como é que você treina o cérebro para a criação artística? Consumindo arte. Você consome arte e aí o que acontece? Quando você tem aquela coisa que te provoca, o teu cérebro já está condicionado a olhar para as coisas por um outro ângulo. Então, isso que as pessoas chamam de inspiração,
o Mário de Andrade chamava de telegramas telegramas mentais, né, que o inconsciente manda para o consciente. E cabe ao consciente ter as ferramentas para lidar com isso. Então, isso que a gente chama de inspiração é aquele momento em que algo te provoca, algo te afeta de tal maneira que você percebe que você pode criar a partir dali. Para isso, você precisa ter o teu cérebro, ter a tua mente, ter o teu espírito, ter até mesmo o teu corpo treinado para poder aguentar, receber essa provocação, essa inspiração, esse incômodo. E isso você só consegue quando você tem como parte do seu dia a dia o consumo e o contato com a arte. Então, eu falo, por exemplo, vou puxar a brasa para minha sardinha mesmo, porque eu sou desses, né? Eu falo para as pessoas o seguinte: às vezes eu levo um bom tempo para conseguir escrever um poema que eu queira, um poema que eu estou pensando na cabeça. Eu posso levar, às vezes, muito tempo para conseguir escrever. Mas eu leio poesia todo santo dia. Todo dia? Todo dia eu leio, no eu mínimo, não faço ainda não. Um poema. Eu leio todo dia. E hoje a gente tem uma vantagem, a gente tem o contato aqui, ó, celular. É verdade. Então, eu não preciso nem mesmo abrir um livro. Quando mas eu não gosto, eu gosto de sentir o livro. Sim, claro. Eu também gosto, eu prefiro sempre o suporte de papel. Mas quando não é possível, geralmente a primeira coisa que eu faço no meu dia é abrir o celular, entrar num site, em um dos muitos sites de poesia que eu visito constantemente, clicar aleatoriamente em um link e ler o primeiro poema que me aparecer. Eu leio poesia todo santo dia. O dia que eu não leio um poema, eu sinto que é um dia completamente desperdiçado. Qualquer tipo de poesia de poeta. Qualquer tipo de poesia, qualquer tipo de poeta. Né? Hoje em dia, eu não tenho, por exemplo, a minha biblioteca pessoal não fica na minha casa, ela fica em um outro imóvel, o que me impede de estar com os meus livros o tempo todo como eu gostaria. Mas no período em que a minha biblioteca ficava em um cômodo contíguo ao meu quarto, era assim, era uma questão de honra. Eu levantava, atravessava o corredor, ia até a estante de poesia, passava o dedo assim, puxava um livro qualquer, lia um poema, acabava de ler, eu fechava, recolocava o livro e ia cuidar do resto do meu dia. Pô, que maravilha! Né? Hoje eu faço isso abrindo o celular e lendo os poetas que eu gosto de acompanhar. Né? E até mesmo alguns que eu não gosto. Porque também tem isso. A gente precisa, muitas vezes, né? Às vezes eu olho a poesia, aí eu não termino de ler. Sim, mas muitas vezes, para que a nossa poesia, para que a nossa inspiração chegue, a gente precisa do antagônico, a gente precisa do contraditório. Porque ficar só na nossa zona de conforto não rola. Tem um personagem de My Little Pony. Tem um personagem... Agora é o My Little Pony. A gente pega as referências de tudo quanto é canto. Tem um personagem de My Little Pony que é a Maybe Pie. Ela é irmã da Pink Pie. Quem acompanha, quem estiver vendo esse episódio e vê My Little Pony com os filhos, ou sozinho, como eu, né? Vai saber do que eu estou falando. A Maybe Pie, ela é uma pônei que ela é muito séria, ela é muito sisuda, mas ela diz que escreve poesia. Todos os poemas dela são sobre pedras. Por quê? Porque ela só lê os próprios poemas. E aí os poemas dela são de uma esquisitice absurda, porque ela não lê o contraditório. Se você só lê aquilo que é confortável para você, você nunca vai ter a experiência de dizer assim, poxa,
besteira que esse cara aqui escreveu. Vou pegar meu caderno e eu vou escrever uma resposta para esse poema. Você nunca vai ter essa experiência se você só ficar no conforto. Então, Imagina um poeta espírita que só lê poetas espíritas, não só lê exato, exato. Abrir, né? E aí você vê aí aquilo, com quem a gente está dialogando? Como é que a gente está dialogando com a tradição poética? Como é que a gente está dialogando com a tradição artística? Então, para equilibrar a intuição e a disciplina no processo artístico, que é a primeira pergunta, é importante você estar em contato com a arte que te rodeia. E aí aquilo, o que é a disciplina? É você criar um momento no seu dia a dia, no seu cotidiano, para consumir arte. Porque a gente vive uma vida muito louca, uma vida muito corrida, onde parece que nós não temos mais tempo de sentar, ler um livro, ver um filme. A gente quer vídeo de TikTok, que dura, sei lá, 60 segundos. A gente quer tudo muito rápido. E a gente entra numas de que tudo tem que ser útil. Não tem nada mais inútil do que a arte, gente. Graças a Deus a arte é inútil. Graças a Deus. Porque a arte, sendo inútil, ela foge dessa lógica do capital, da produtividade, que vai massacrando o ser humano, que quer criar poemas para poder... Eu não conheço ninguém que queira ficar rico escrevendo poesia. Se você vai escrever poesia, você já está indo na contramão, você já é o cara que você está transgredindo a sociedade quando você resolve ser poeta. Então a gente tem que criar esse momento para a gente poder ser finalmente gente. E assim, quando a inspiração, quando algo chega que vai te inspirar, você está apto para sentar e trabalhar. Porque a arte é 10% de inspiração, 90% de transpiração. Qual era a outra pergunta mesmo? Como os aspectos culturais moldam o talento e a expressão artística? É basicamente, para eu não me alongar muito, é basicamente o que eu já andei falando aqui. Estar em contato com elementos culturais, e quando a gente fala elementos culturais, a gente está falando, inclusive, daqueles que são regidos pelas questões do nosso tempo e do nosso lugar, eles sempre estão ali na nossa arte. Eu posso escrever aqui, eu vou sentar aqui agora, vou escrever um poema, sei lá, sobre a bicicleta, sei lá, o barato da poesia é que você pode escrever um poema sobre bicicleta e tá tudo bem. Mas esse poema, ele nunca vai deixar de ser o poema escrito por um homem branco, heteronormativo, morador da Baixada Fluminense, que é professor num país que tem desprezo pelo pensamento, que se mete a besta de estudar num país onde as pessoas leem pouco. Ele nunca vai deixar de ser um poema de um sul-americano. Então, a nossa cultura que tá relacionada a todo esse panorama, a todo esse caldo intelectual, moral, psicossocial no qual a gente está mergulhado, isso forma a nossa cultura, isso forma o nosso ethos, ela está presente em cada palavra que cada pessoa escreve, em cada gesto de dança, em cada momento que a pessoa faz um acorde. E é terrível, como diria o Marco Antônio Villa, quando as pessoas elas tentam fazer uma obra de arte perfeitinha, porque elas sempre pensam que o perfeitinho é o que o outro faz. Porra, eu não quero escrever como o cara lá do Sudão. Eu quero escrever como o Glaucio, como o Mesquitense. Então, tudo isso é o que nos forma. E tudo isso está ali presente na nossa obra. O que a gente já viveu, é o passado, é a nossa cultura, tudo isso, né? É o nosso tempo, são as questões do nosso tempo. Agora, uma outra pergunta. A parábola dos talentos nos convida à responsabilidade sobre aquilo que recebemos, né? Estávamos comentando sobre isso, né? Sobre os talentos. Agora, que leitura podemos fazer dessa passagem à luz do artista espírita?
Eu acho que para poder responder essa pergunta, cada pessoa tem que se questionar: o que eu recebi? Porque se nós entendemos que o talento artístico é uma construção pessoal de uma e de múltiplas existências, então a gente tem que se perguntar: o que eu recebi não foi o talento, porque o talento foi o que eu construí. Então, o que exatamente eu recebi? Eu recebi, talvez, os meios cognitivos para produzir arte. Eu recebi os meios biológicos, genéticos, que proporcionam que o meu cérebro seja capaz de tal nível de expressão. E aí eu tenho que me responder essa pergunta: o que eu estou fazendo com isso que eu recebi? Como eu estou utilizando isso que eu recebi para semear no meu talento? Essa resposta é pessoal. Mas a leitura que eu faço é essa. À luz do artista espírita, ele deve se perguntar: o que eu recebi para que o meu talento pudesse ser exercitado, executado nessa atual encarnação? Respondendo isso, você tem metade do caminho andado. Não é uma coisa fácil de responder, né? Eu acho dificílimo, eu estou até hoje tentando entender. Estou pensando aqui também. Agora, uma outra pergunta. Fala-se muito em qualificar a arte espírita, mas isso exige investimento, tempo e formação. Como você vê esse desafio dentro do movimento espírita? Como equilibrar uma arte mais profissional, estruturada e técnica? Bom, geralmente quando a gente fala em qualificação da arte espírita, eu faço assim uma brincadeira, né? É bem provável que ao falar de qualificação e profissionalização da arte espírita, 9 em cada 10 pessoas vão pensar em compra de equipamento. Mas a qualificação do artista não depende do equipamento. A qualificação do artista depende dele compreender o que ele está fazendo. Eu penso no meu poeta querido, lindo, maravilhoso, que amanhã, né, no dia seguinte à exibição desse programa, no dia 27, vai estar fazendo 83 anos de idade, o João Prado. Eu vi João Prado encantar multidões apenas com a sua voz. Nossa. Muitas vezes com um microfone de péssima qualidade. Muitas vezes sem microfone. Apenas aquele homem, que é um poeta gigante, com a sua presença, com a sua voz e as suas palavras. E a sua vontade de dizer para as pessoas: escuta o recado que eu trago guardado no fundo do peito. Não busque esperanças no fundo de um copo, nem ponha no mundo profundos defeitos. Para que por a mão onde o braço não chegue julgar-se infeliz por não ser alguém mais. Eu sei quem sorri com um barraco e uma nega. Eu sei quem daria milhões pela paz. Eu sei quem amarga fazões nos banquetes. Eu sei quem desfruta de fama e riqueza. Eu sei quem consome champanhe francês e feliz não é, mas eu sei quem mistura feijão com farinha, sorrisos e fé. Apenas com a sua voz e com as suas palavras. Muito lindo, né? Tive o prazer de conhecer. Nossa! Magnífico, né? Então, quando a gente pensa em qualificar a arte espírita, em fazer uma arte profissional, estruturada, gente, isso precisa ser mais do que comprar um equipamento melhor. Porque, sinceramente, eu toco violão muito mal. Mas se você... Eu tenho aqui o meu violãozinho, que já está comigo há quase 30 anos. Violão baratinho.
Mas se você me der um violão de 20 mil reais, eu vou continuar tocando muito mal. Porque não é equipamento que vai fazer. Não é equipamento, é. Agora, você vai para um cara como Moacir Camargo, que eu vi Moacir Camargo tocando um violão na quadra de um CIEP, que eu acho que é o pior lugar em termos de acústica que eu posso imaginar, é a quadra de um CIEP. E eu vi aquele homem com um violão tonante, que é a pior marca de violão que já existiu no Brasil, e você ouvia aquele som lindo, puro, chegando até você, e o sentimento de verdade que ele estava ali. Então, eu acho que pensar, né, em o desafio de pensar a qualificação e o apuro técnico, estético, estrutural da arte dentro do movimento espírita vai muito além da compra de um equipamento melhor. Vai muito na base de você dizer para o artista, fazer ele pensar: por que você está fazendo isso? Como você está se aprimorando para fazer isso? Como você encara o teu trabalho enquanto artista espírita? Você está fazendo para aparecer? Para que você apareça mais do que a arte? Eu sempre lembro das palavras de Stanislavski, quando ele fala no teatro, que ele diz o seguinte: o que o ator precisa fazer é amar a arte nele e não a si mesmo na arte. Ou seja, o artista, ele é o veículo para a manifestação da arte. E não a arte é a ferramenta para que o artista se engrandeça. Então, eu penso que o maior desafio hoje do movimento espírita é entender que, sim, um equipamento, uma estrutura técnica ajuda, mas ela não vai compensar uma arte feita sem o entendimento da própria linguagem artística. Eu, nesse meu tempo como artista espírita, eu já vi, pensando em termos de teatro, eu já vi espetáculos teatrais que eram sensacionais em termos de estrutura. Cenário, iluminação, figurino, mas eram de uma pobreza em termos de texto incomensurável. Eu nem estou falando de atuação, porque às vezes a atuação era até boa, mas parece o texto... que não toca a alma, né? Não faz... O texto era pobre, o texto era para exibir o cenário, era para exibir a técnica. E aí, coisas que deveriam ter sido melhor cuidadas, não o foram. Como, por exemplo, a coerência com o que a peça estava contando. Né? Você vê lá, lindo, lindo, lindo. Poxa, o cenário, aquela coisa. Mas a peça, ela não tem profundidade no seu texto. É um texto pobre, é um texto mal escrito. E aí você fica pensando, será que valeu a pena investir tanto na parte técnica e deixar de lado o principal? Que é assim, com quem eu estou dialogando? Você vai escrever... Eu sei, eu vou falar uma coisa aqui que talvez soe louco, mas você não vai... Se você vai escrever uma peça teatral sem conhecer Shakespeare, sem conhecer Pirandello, sem conhecer Calderón de la Barca, sem conhecer Nelson Rodrigues, a sua peça espírita vai ser possivelmente uma peça bastante mediana, porque ela não está em contato com esse caldeirão cultural do qual nós somos todos herdeiros. E isso é perceptível pelo público. Então, acho que o investimento tem que ir para além da estrutura técnica. Ele tem que atingir a formação cultural, ele tem que atingir a pessoa saber ouvir a crítica também. Ele precisa atingir vários aspectos que estão envolvidos no processo da criação artística. Você falou do João Prado, primeira vez que eu o conheci,
Só ele começar a declamar, não, envolveu completamente, tocou, né? Ele é maravilhoso. Do coração. E faz a poesia assim, né? Faz com uma facilidade, né? Aparentemente, né? Aparentemente, ele fala, não, às vezes eu levo muito tempo. A aclamação para gravar tudo aquilo. Pois é, eu digo que o João Prado, eu tinha um amigo nosso aqui que dizia: cada átomo do corpo de João Prado é um verso pronto para ser declamado. É incrível, incrível mesmo. Vamos a mais uma pergunta. Você tem uma trajetória acadêmica sólida nessa parte de pesquisa, produção, né? Estudo da arte espírita. Qual a importância da pesquisa para o desenvolvimento da arte espírita? Então, a pesquisa é importante porque tem uma frase do Isaac Newton que eu acho maravilhosa, né? Isaac Newton possivelmente é o cientista mais importante de todos os tempos. Porque ele inventou o cálculo diferencial, que eu não sei para que serve, mas eu sei que é coisa pra caramba. E Newton tinha uma frase que ele dizia que era o seguinte: se eu pude ver tão longe, é porque eu me apoiei nos ombros de gigantes. A pesquisa nos proporciona saber de onde nós viemos. Quem são os nossos antecessores? Quem são aqueles que vieram antes e sobre os quais nós nos apoiamos? E muitas vezes nós começamos, à medida que a gente vai entrando no campo da pesquisa, a gente começa a perceber que a gente está se apoiando nos ombros de alguém, está dialogando com alguém que a gente nem conheceu ainda. Né? Eu lembro da minha emoção quando eu encontrei um livro que é uma pena que nenhuma editora até hoje se interessou em fazer uma nova edição dele. É um livro publicado em 1959, intitulado Antologia de Poetas Espíritas. É um volume organizado por Clóvis Ramos, que reúne poemas de poetas ligados ao espiritismo desde o século anterior. E ao ler esse livro, em alguns momentos eu sentia que alguns daqueles poemas ecoavam nos meus próprios versos. Ecoavam nas canções de compositores como o próprio Moacir Camargo, o Grupo Arte Nascente, o Alma Sonora, a Marielza Tiscati. E eu me vi num dado momento me perguntando: quando foi que a gente perdeu o contato com esses caras aqui? Por que a gente não sabe mais da obra de Selené Medeiros, da obra de Carmen Sinira, que era uma poeta espírita encarnada, e muitas vezes as pessoas só lembram dela lá no Parnaso de Além Túmulo. Mas ela era espírita e escrevia enquanto encarnada. E Mário de Andrade dizia que era uma das poetas mais importantes daquela época. Então, a pesquisa é importante porque a gente começa a descobrir quem foi que abriu o caminho para a gente e que a gente está ecoando hoje, mesmo sem saber. E aí a gente começa a dialogar com eles em um outro nível, em um nível plenamente consciente. Qual é o nome do... É a Antologia de Poetas Espíritas. Ela não tem esse livro. Oi? Não, esse livro está esgotado há anos. Eu encontrei, com muita sorte, eu encontrei 2 exemplares, um em péssimo estado, e eu levei 10 anos para conseguir o segundo num estado de conservação um pouquinho melhor. Mas nós os disponibilizamos gratuitamente em PDF no blog do Garimpo. Ele está disponível gratuitamente lá no blog do Garimpo para quem quiser fazer o download, ler, né? E a gente fez um trabalho na época de digitar e atualizar a ortografia, quando necessário, porque em alguns momentos eu mantive a ortografia e botei uma notinha de rodapé. Então a importância da pesquisa é essa: você vai conhecer com quem você está dialogando, de onde você vem.
Porque quando você não sabe de onde você vem, você não sabe para onde você está indo. É verdade. Muito interessante. Depois eu vou lá no Garimpo, tá lá no blog. Garimpo-poesia.blogspot.com. Tá lá, tem uma seção de livros para downloads, você vai encontrar a Antologia de Poetas Espíritas. Antologia de Poetas Espíritas. Muito bom. Agora uma outra pergunta. Ainda vemos poucos estudos sistematizados sobre o tema, né, relacionado ainda à questão da pesquisa da arte espírita. O que isso impacta no reconhecimento da arte espírita como campo de conhecimento? Impacta porque parece que a arte espírita está recomeçando nos últimos 40 anos. Nós tivemos um momento de ouro na arte espírita que se encerra ali no início da década de 60. Tá? Isso segundo as pesquisas de Eduardo Carvalho Monteiro e as colocações de Alberto Centurião, as observações de Alberto Centurião. No início dos anos 60, você começa um declínio da arte espírita, e quando vem o regime ditatorial político que o Brasil atravessou durante 21 anos, a arte é meio que banida das casas espíritas. Então, aparentemente, desde os anos 80, que a arte espírita está num eterno recomeço. E a falta do estudo sistematizado sobre o assunto faz com que cada novo artista, cada nova pessoa que começa a fazer arte, ela pensa que está reinventando a roda. Porque ela não tem o contato com outras artes, com outros artistas. Ela não sabe de onde ela veio. E aí o que muitas vezes nós vamos ter é que nós vemos uma arte que ela oscila. Você tem grandes momentos, grandes artistas que trazem coisas extremamente inovadoras, criativas, originais, e você tem outros que permanecem na superfície, repetindo velhas fórmulas, fazendo uma arte, muitas vezes, de uma profunda e gritante ingenuidade. Então, na medida em que nós vemos hoje o grande esforço de instituições como a própria Abrarte, nós vemos uma tentativa de criar um cabedal teórico que vai auxiliar os artistas iniciantes a entender de onde eles vieram e a trilhar caminhos novos. Então, isso é algo que ainda é um processo em construção, né? Mas que eu vejo que hoje o panorama é muito melhor do que o de 20, 30 anos no passado, quando a gente estava realmente sem saber para onde a gente ia. Hoje a gente ainda não sabe muito para onde a gente vai, não. Mas a gente já começa a desconfiar de onde a gente está vindo. E isso é bom. E você, um adendozinho, né? Eu também ainda não sei, né, para onde eu vou, não, mas a Abrarte me ajudou muito, você, inclusive, né? Quando me deu uns toques, né, sobre a poesia espírita, que eu achava assim, quando comecei a escrever, gente, cadê os poetas espíritas que eu não estou vendo? Aí você me ajudou, né? E aí, gente, tem mais pessoas, tem mais poetas que escrevem, não só os desencarnados, né? Essa ajuda também, né? E aí nós estamos ainda tentando descobrir para onde nós vamos. Para onde a gente vai. Uma ajuda, coisa é certa, a gente já não anda tanto no escuro. A gente já não anda tanto no escuro. A gente continua batendo cabeça de besta que a gente é. Agora, para uma experiência pessoal, né? Voltada para a sua arte, né? Como você desenvolveu ou desenvolve a sua própria arte? Ela nasce mais da intuição, da disciplina ou de um encontro entre os dois? Você acredita que nasceu com esse talento? Eu penso que, no meu caso, a minha arte ela nasce muito do incômodo. Do incômodo. Eu digo, o que as pessoas chamam de intuição, de inspiração, eu chamo de incômodo. Comigo acontece também isso. Incômodo. Oi?
Comigo também acontece isso, é um incômodo, é uma insatisfação, algo Sim. desse tipo. Então, assim, ela nasce disso, ela nasce desse incômodo no sentido de que eu preciso que algo me motive, algo tem que me motivar a criar. E muitas vezes eu sempre ando com um caderninho, né? Porque muitas vezes eu olho para uma coisa, aquilo mexe comigo de alguma maneira, né? E eu preciso anotar. E se aquilo continuar me incomodando depois, aí vem um processo de um trabalho, não sei bem se disciplinado, né? A minha disciplina é muito mais no campo da leitura, mas eu venho num trabalho de escreve, reescreve, rabisca, corta, lima, acrescenta, muda, joga tudo fora, começa de novo, tá? Então, e-mail talvez seja um encontro, né, entre essas duas coisas. Por exemplo, hoje, pouco antes aqui da gente começar a gravação, eu decidi que eu tinha que terminar de escrever um texto que eu estou tentando escrever há mais de um mês. Eu falei, cara, eu preciso terminar esse texto porque eu não aguento mais olhar para ele aqui. E aí eu sentei aqui e fiz uma coisa que eu ainda não tinha feito. Eu li o texto em voz alta. E eu percebi que o que eu queria terminar o texto, ele só dependia de mudar uma palavra. Porque é um texto que eu queria. Ele começa de uma forma um pouco pessimista, mas eu queria terminar com ele, né? Assim, esperançoso, para cima. E eu não conseguia, porque eu ficava com medo daquilo ficar piegas, sabe? Aquela coisa bem bonitinho. Não, eu queria que ele terminasse esperançoso, sem cair no lugar comum. E aí, quando eu li aqui em voz alta, eu mudei uma palavra que era cair, eu mudei para levantar. E sem ter que acrescentar mais nada, eu consegui o efeito que eu estava querendo há mais de um mês. E o poema ficou assim, né? Eu botei o título, não sei se ele vai ficar, né? Mas o poema ficou com o título de Da Persistência. A vida é um inventário de fracassos. Contabilizamos as perdas, as derrotas e as quedas como quem organiza um estoque de insucessos que chegam sem aviso. Quando notamos o trem foi embora, quando notamos o momento passou, quando notamos já nos falta o fôlego, o ânimo e o tesão. Nunca conhecemos quem não levou porrada. Sempre há uma pedra na qual todos tropeçam, e de uma queda todos vão ao chão sem ter quem acuda. E por isso é preciso saber levantar. Antes era cair, né? Antes era cair. Quando eu li o poema em voz alta, e eu percebi, cara, é só mudar a palavra. É só mudar essa palavra. De cair para levantar, que eu vou conseguir o efeito que eu quero, a intuição que veio lá, a inspiração, sem ter que entrar naquele poeminha, sabe? Aquela solução fácil, sabe? Que é uma coisa que eu geralmente faço. Eu gosto de fugir da solução fácil. A solução fácil me incomoda. Porque eu digo, a solução fácil, todo mundo pode conseguir isso. Mas o poeta, ele tem que ser o cara que ele busca a dificuldade. Ele tem que buscar aquilo que não vai ser tranquilo, que não vai dar tudo pronto. Se eu quisesse dar tudo pronto para a pessoa, eu estava fazendo TikTok, não estava fazendo poesia, pô. Eu acho interessante também a provocação, né? Provocar, né? Da poesia de alguns poetas, né? Porque se a poesia não é provocativa, se ela se torna sempre uma coisa confortável, ela meio que perde a sua razão de ser. Ela perde a sua razão de ser. A arte, ela precisa ser provocativa. E é por isso que eu volto numa coisa que eu disse mais atrás. O último território livre da linguagem é a poesia.
Porque hoje a gente vê uma coisa a que as pessoas chamam de arte, mas que é muito confortável. Porque o cara não quer ser cancelado, o cara não quer perder seguidor, o cara quer só ganhar like. Tá, ok. Então, se você é aquele negócio, se você não sabe brincar, não desce pro play. Não desce pro play. Se você não está pronto para receber a crítica, se você não está pronto para receber o dislike, não faça arte. Ou faça essa arte confortável, comum. E por isso, uma arte que virá a ser esquecida. Verdade. Isso que você falou de anotar também, né? Para não perder. Eu também faço isso. Anotar. É necessário. E aí depois, né? Vai reformular, né? 10% de inspiração, 90% de 10% transpiração. de inspiração e 90% de transpiração. Transpiração. Você transpira, você sua, você se frustra. O esforço, né? A questão aí do esforço. É o esforço, é o trabalho mental. Porque desde o momento em que a poesia se desvincula da música, pelo menos em termos ocidentais, ela passa a ser uma coisa mental. Se ela é uma coisa mental, ela é trabalho. A arte é trabalho. A arte é tecné. A arte não é uma coisa que cai da árvore, não é uma coisa que é natural. Eu acho engraçado quando as pessoas falam assim, mas a arte às vezes fica meio artificial. Pô, claro, cara. A arte é uma coisa artificial. Ela é um artefato, um artifício. Ela é uma invenção. Então, ela é claro que você vai olhar e vai dizer assim, você pode ter algumas obras de arte que atingem um grande nível de naturalidade. Por quê? Porque elas ressoam no humano. Mas a arte é sempre um artifício. Agora um ping-pong. Nós estamos já quase finalizando. A conversa tá boa, hein? Eu anotei anotando aqui na minha cabeça várias coisas. Isso aí do 90%, 10%, vou esquecer. Um ping-pong. Para fazer arte espírita, você precisa de fugir ao lugar comum. O talento nasce do trabalho. A técnica promove consciência do que está fazendo. Dom ou compromisso espiritual? Incômodo. Nenhum nem outro. Incômodo. Caminho. A arte espírita precisa de cultura. Intuição é o nome que eu dou para aquilo que me provoca. E criar é sair de si e voltar a você mesmo. Muito bom, consegui falar uma coisa só para cada um. Não tem como, né? Muito bom, Glaucia. Adorei estar aqui conversando com você. Agradecemos, né, por essa aula aí de arte espírita, né? A Abrartcast também agradece. Obrigada pela sua participação. Aprendemos muito nessa noite. E aí, agradecemos ao poeta Glaucio Cardoso. Convidamos todos vocês para o próximo episódio do Abrartcast. E se liga no novo livro da Abrarte, que é um livro, lançamento da evangelização espírita através da arte. Maravilhoso. Vamos assistir também um vídeo do Tenai. Ei, mano! Ei, mana! Belém te espera em 2026. Vem viver a arte espírita dentro da Amazônia.
gastronomia, natureza e muita arte. 23º Fórum Nacional de Arte Espírita da Abrarte. Vem-te embora que vai ser pai d'égua!